dos papéis primordiais da ciência é antecipar o futuro, é fazer futuro. E é por isso que, ao longo deste festival, muito vamos falar futuro, através do testemunho de muitos cientistas de renome mundial, e muitos deles são portugueses. E um desses nomes incontornável é Manuel Sobrinho Simões, um dos patologistas mais influentes do mundo. Em 1989 criou o IPATIMUP e desde um ano depois, em 1990, é professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Em 2016 recebeu o grande prémio Ciência Viva. Professor Sobrinho Simões, bem-vindo a este Festival de Ciência Online. Olé! É um prazer partilhar este momento consigo. Professor, diga-nos uma coisa, nos últimos tempos, as instituições científicas, mais do que nunca, têm vindo a fazer partilhas de experiências e trocas de conhecimento científico de diferentes áreas. É verdade. E foi um estímulo estupendo para pôr as pessoas a colaborar. Porque o nosso grande problema na ciência é ultrapassar a limitação da individualidade e passar para a comunidade. E neste caso foi uma pouca sorte nossa, porque nós fomos vítimas desta pandemia, mas curiosamente as instituições estão a ser estupendas na sua capacidade de responder a desafios que são da comunidade. Professor, e esta pandemia vai revolucionar a forma de fazer ciência? Não sei, isso não faço a mínima ideia, mas tenho a certeza que nós estamos a aprender o valor da relação entre a natureza e a humanidade. E a ciência é fundamental para nos melhorar na relação entre a natureza e a humanidade. E isto foi, indiscutivelmente, uma possibilidade única de testar numa situação que, infelizmente, é triste. Mas nós estamos, do ponto de vista da capacidade da gente nova e das instituições e dos cientistas, a resposta tem sido estupenda. Professor Sobrinho Simões, diga-nos uma coisa, se por um lado a ciência é global e não tem fronteiras, ainda assim permite-nos neste momento poder avaliar a performance da comunidade científica portuguesa. Temos estado ao melhor nível e é algo da qual nos podemos orgulhar? Podemos orgulhar indiscutivelmente, já nos podíamos. Nós comparamos sempre muito favoravelmente com as instituições científicas do nosso grupo de países. E do ponto de vista da capacidade de responder a uma situação que era assustadora, nós mostramos muita capacidade. Portanto, eu pessoalmente, agora, claro que eu sou dos velhinhos e, portanto, estou enviesado, mas acho que eles são francamente bons. Francamente bons. É experiente, professor, muito experiente. Professor, e quais é que serão, na próxima década, as principais descobertas científicas na área da saúde? Consegue-nos responder a essa pergunta? Não, consegue, de certeza, é melhorar a qualidade da vida. Reparem, esse é o grande desafio. Não é, ninguém quer aumentar mais a quantidade de vida. Nós já estamos muito, muito bons em termos de quantidade de vida. Nós temos é que melhorar muito a qualidade de vida. E isso é o grande desafio da ciência hoje. É melhorar a qualidade, é parar para pensar, é diminuir o consumo que é do ponto de vista da saúde e no fundo, do clima e do mundo. Tudo isto tem muito mais a ver com a qualidade do que com a quantidade. E, portanto, as ciências sociais e humanas, por estranho que a gente tem sempre a mania que são as ciências puras e duras que vão fazer avançar a tecnologia. É verdade que elas vão aumentar, vão melhorar, mas sobretudo o que vai melhorar, se nós formos bons, é articular isso com as ciências sociais e humanas e fazer progredir a comunidade. E é com este conceito de interdisciplinaridade, professor Sobrinho Simões, que agradecemos a presença neste Festival de Ciência Online. Boa saúde, muito obrigado por esta participação. Seguimos de imediato numa viagem à Estação Científica da Antártida e quem faz as honras da casa é um cientista português da Universidade de Coimbra, José Xavier. Estamos aqui numa colónia de pinguins macaroni. Estes pinguins estão agora a regressar após passar o inverno no mar. Chegaram agora.
estão prontos para se reproduzirem. O que é interessante aqui em relação aos macaroni é que há 2-3 semanas esta colónia, que alberga mais de 60 mil pinguins, estava completamente deserta, não vimos macaronis por lado nenhum, e em 2 semanas nós temos mais de 40 mil a chegarem como se tivessem um relógio automático que lhes permite regressar à colónia e saber exatamente qual é a melhor altura do ano para chegar. Vêm todos bastante fortes, porque quando estão a reproduzir precisam dessa energia para se reproduzirem. A grande maioria são machos, porque os machos estão a ocupar os ninhos e a construir os ninhos antes das fêmeas chegarem. Eles alimentam-se principalmente de krill, o camarão do Antártico, mas há variações de ano para ano, mudaram um pouco da sua dieta e tem sido uma das espécies bastante estudadas em relação ao efeito das alterações climáticas podem ter nas populações de pinguins. Os pinguins macaroni são a espécie de pinguins mais abundante do mundo e é uma das espécies mais estudadas aqui na Antártida. E da Antártida vamos até ao espaço. E assim Andreas Mogensen foi o primeiro astronauta dinamarquês da Agência Espacial Europeia e parte dos seus estudos foram, aliás, realizados em Portugal no chamado Programa Erasmus. É verdade, Reginaldo. E ele teve a sua primeira experiência na Estação Espacial Internacional em 2015, onde gravou diariamente um vídeo para a sua filha recém-nascida, onde deixava algumas impressões sobre o mundo, a vida e a morte. A Sueli Costa, que está aqui ao meu lado, dá-me esse privilégio, esteve à conversa com este verdadeiro homem do espaço. É verdade. Andreas, thank you for participating in this science festival. So what I want you to know is how are you spending your quarantine in Texas? Well, like most people, I'm working from home as much as possible. But I do have to go into work sometimes at the Johnson Space Center here in Houston, Texas, and that's whenever I have to work in mission control. Part of my job is to work as Capcom, where we talk to the International Space Station and the astronauts above there. Because of course, the work on board the International Space Station continues. We currently have a crew of 3 people up there. And hopefully on the 27th of May, a couple weeks from now, we'll have the first launch from Florida with the SpaceX Dragon capsule. This will be the first launch from Florida since 2011 when the space shuttle was retired. So hopefully at the end of this month, we'll have 2 additional people on board the space station for a total of 5. So I'm spending some time at home working from home and some time working in mission control at the Johnson Space Center. And as an astronaut, is there any similarities between being in space and being in quarantine on Earth? Yeah, there are some similarities. When you're on board the space station, you're obviously confined. You're separated from your family and friends. All communication is through voice radio or the internet. And what's even worse, you can't go outside. You're really confined inside the space station. You can't open the windows, get some fresh air. So it's a challenging environment for sure. And what do you prefer? Well, it's also incredible being in space. So I would prefer to be on board the International Space Station for sure. The views are out of this world. It's just an incredible facility. Not only the work that we do up there is exciting and interesting, but just being in space, being weightless, being able to float is a lot of fun. And of course, in our free time, even though we don't have a lot of free time, in the free time that we do, we can spend it looking out of the windows, looking down at our beautiful Earth. And which skills are most important that you have as an astronaut that could help nowadays? I mean, you really have to be a jack of all trades as an astronaut, which means you have to have a broad set of skills. You have to be able to do science,
but you also have to be able to do maintenance. You have to be able to be a plumber and an electrician, because if anything breaks on board the space station, you have to fix it yourself. You can't call anyone to come fix it for you. You also have to be a team player. Typically, we're up to 6 people on board the space station at a time. And so we work together as a close team, helping each other, living together. So there's a lot of social skills involved in that. And did you realize back in space, when you were in space, that the fragility of human life, this crisis brings new perspectives to the future of humankind? Do you think? You certainly, what you realize when you see the Earth from space is how unique Earth is. I mean, there is nothing like Earth anywhere close to us. This is, the Earth is our spaceship as we travel around the sun. You realize it's our lifeboat. We don't have a plan B. We have to take care of the Earth because this is all that we have. You also, when you look at the Earth from space, you see this thin blue line that surrounds the Earth, which is our atmosphere. And maybe because the Earth seems so big when you see it from space, and the vastness of space surrounding us seems so big, this thin blue line seems thin, very thin. And maybe because it seems so thin, it also seems fragile. And so you realize very quickly that you have to take care not only of the Earth, but our atmosphere, because that's all that protects us and all other life on Earth from sort of the cold darkness of space. Yeah. Andreas, thank you very much for your time. I wish you all the best and see you someday at Portugal, in Portugal. Okay? I hope so. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. É médico de saúde pública e integra o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Vamos ouvir da boca de Ricardo Mexia qual é o papel do epidemiologista. O que faz um epidemiologista é sempre muito intrigante. Costumamos aparecer nestes momentos em que a situação está mais complicada e tem sido muito interessante ver tanta gente a discutir o valor do R como se fosse a pontuação de um clube de futebol. E, portanto, eu julgo que trazer a ciência às pessoas também tem sido interessante nestes momentos difíceis. Mas, afinal de contas, o que é que faz um epidemiologista? O epidemiologista estuda aquilo que é o comportamento e a distribuição da doença e dos fatores que causam doença na população. Portanto, em vez de termos como alvo um indivíduo, temos como alvo toda a comunidade. E, portanto, é uma abordagem um bocadinho diferente. E, portanto, grande parte do nosso trabalho é converter dados em informação. Seja dados que já existem recolhidos, por exemplo, quando as pessoas vão às unidades de saúde, quando contactam a linha SNS 24, mas também através da informação recolhida especificamente. Realizamos estudos, realizamos algum tipo de recolha de dados. Exemplo disso são, por exemplo, o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, que neste momento é a ferramenta que permite conhecer melhor a saúde da população portuguesa. Ou, por exemplo, o GripNet, que é uma ferramenta de vigilância participativa em que as pessoas podem contribuir, qualquer cidadão residente em Portugal. Portanto, nós recolhemos esses dados, analisamos esses dados e acabamos por retirar conclusões e identificamos eventualmente ou desvios à normalidade ou oportunidades para intervir. Outra situação que também tem a ver com o meu trabalho é a epidemiologia de campo, ou seja, nós trabalhamos no terreno e fazemos aquilo que é necessário fazer para resolver alguns problemas. Estamos neste momento a atravessar um surto, neste caso uma pandemia de Covid-19, portanto isto é um modelo do vírus que neste momento preocupa toda a humanidade, e fazemos também essa intervenção em contextos mais pequenos, como seja um surto de sarampo ou um surto de legionela. E, portanto, a epidemiologia de campo vai para o terreno tentar resolver esses problemas. E não é à toa que o símbolo da epidemiologia de campo é uma sola de sapato. É uma sola de sapato com um buraco. E tem um buraco porque significa que temos que palmilhar terreno, temos que gastar as solas dos sapatos e, infelizmente, também significa que, frequentemente, temos poucos recursos. E, portanto, é um trabalho muito estimulante no terreno, na comunidade e que acreditamos pode trazer benefícios e ganhos em termos de saúde. Muito obrigado. Apoiem a ciência.
Este Festival de Ciência Online tem sido acompanhado desde o início pelo Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, que se junta agora a nós aqui no auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento. Sr. Ministro, e produzir um Festival de Ciência Online durante este período de pandemia acaba por mostrar que não há impossíveis nem para a ciência, nem para a tecnologia. E também não há impossíveis para a equipa Ciência Viva. Antes de mais, que foi esta equipa que montou este desafio online, que foi concebido e planeado no âmbito de uma reunião dos centros Ciência Viva e que só mostra que o Ciência Viva está cada vez mais viva e que hoje veio mais uma vez dar um contributo para mostrarmos o papel dos cientistas, para reconhecermos o papel dos cientistas na sociedade portuguesa. Portugal é o único país que tem um Dia Nacional dos Cientistas, hoje, 16 de maio, em honra a José Mariano Gago, e que mobiliza hoje cientistas de todas as áreas, das ciências sociais às artes, das ciências da vida às engenharias, que aqui trabalham também num esforço de comunicar para melhor percebermos também o que é verdade, que a ciência é sempre a procura da verdade. E este movimento, este dia de hoje, o Dia Nacional dos Cientistas, é também um dia da comunicação da ciência. E a comunicação da ciência, sabemos bem, que é crítica para capacitar os mais jovens, os mais idosos, a resistir e a viver com um risco como aquele que temos hoje e que vamos ter que enfrentar no futuro outros tipos de riscos. Os cientistas são iguais a todos os outros e, por isso, a relação da ciência com a sociedade e da sociedade com a ciência será cada vez mais crítica no futuro, porque a crise pandémica nos mostrou mais uma vez que temos de saber viver com riscos. Sr. Ministro, muito obrigada pela sua presença neste festival online. Muito nos honra estar a acompanhar a nossa emissão. Obrigada. It is my privilege to address you on this 16th National Day for Scientists. I salute you for earning that respect in Guimarães, Portugal, and globally. We are all connected together on one planet. Humanity must unite to work in harmony to save the Earth and ourselves. In the short term, overcoming COVID is important, and scientists are working to find better treatments and an effective vaccine. In the longer term, our efforts are essential to achieve the Sustainable Development Goals and 2030 Agenda. The Sustainable Development Triangle that I initially proposed at the 1992 Rio Earth Summit tells us to harmonize economy, environment, and society. First, we need economic growth to help billions of poor people. Second, on Scientist Day, we must pledge to pursue green growth by balancing economic development with minimum environmental harm. The pandemic also reminds us that social solidarity and cooperation are important. Therefore, we need balanced, inclusive green growth, or BIGG. Inclusive is for society, green is for environment, and growth is for economy. So BIG truly harmonizes all three. Rich countries must dematerialize growth while maintaining well-being. Poor nations can leapfrog to prosperity by avoiding the unsustainable, material-intensive growth path of the rich. Currently, the world is unsustainable. The distribution of wealth and consumption is like a champagne glass, wide at the top and narrow at the bottom. The 1% of very rich at the top own more wealth than the 99% below them. The poorest at the bottom own nothing at all. This glass rests on an essential environmental base, which is getting narrower as nature is destroyed. If we measure ecological footprint, humanity presently consumes about 177% more than the earth can sustainably support. So the rich are over-consuming and leaving little for the poor. We can see that a wide top and narrow base makes the glass unstable and unsustainable. Any major shock like COVID that pushes the glass sideways can topple it easily. The BIGG path and SDGs show us the way forward.
Green growth, which seeks prosperity with minimum ecological damage, will widen the environmental base. E a Chiara Manfletti passou pela Agência Espacial Alemã e também pela Agência Espacial Europeia e em 2019 foi nomeada Presidente da Agência Espacial Portuguesa. E hoje deixa-nos aqui uma mensagem sobre a importância do estudo do espaço. Curiosity is one of the most important qualities of humanity. The quest for understanding and the ingenuity needed to fuel this quest stimulate inspiration and innovation and bring progress in economic development in space is a key. There are many examples for this, be it the fire alarms in our homes that come from the Apollo era, be it the Venus probes that we sent to Venus and that have helped us understand what a greenhouse effect is and what it can do to a planet. Be it the smartphones that we have in our pockets that receive Galileo signals and help us guide our every movement, and the same Galileo signals that can be used by autonomous vehicles to reach remote areas in times of crisis when we can't necessarily send people. Be it satellite images and maps at our fingertips that we can use to plan humanitarian efforts, that we can use to plan where to live next, or to find out where the next supermarket is, or to plan where to place the next aquaculture and how it has to move to optimize output and help tackle hunger across the planet. These are all examples of what space can do and how scientific advancement has brought progress to the world. It took 50 years to go from the understanding of quantum mechanics and the theory of relativity to the actual use of satellite global navigation systems. So what will come of the understanding of dark energy or dark matter, or what of gravitational waves? We don't know when these things will happen, but we know that they will happen. So, stay hungry, stay foolish. Space is part of the answer, and it brings progress and well-being to humanity. E vamos agora viajar até ao Observatório Europeu do Sul com Alexandre Cabral, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor da Universidade de Lisboa. O Alexandre dedica-se à investigação e ao desenvolvimento de instrumentação óptica para a astronomia e as aplicações espaciais. Eu hoje vou falar-vos sobre grandes telescópios, espectrógrafos e a busca de planetas extrasolares. Os 4 grandes telescópios que eu vos vou falar são estes 4 que aqui estão, os 4 grandes telescópios do VLT. Aquilo que eu vos vou contar aqui é um pouco daquilo que foi a aventura, aquilo que foi esse desafio que tivemos primeiro no desenho, na integração, e vou focar na parte da construção e da integração que aconteceu no Observatório do Paranal, no VLT, no Very Large Telescope, do ESO, o Observatório Europeu do Sul, que tem este observatório no norte do Chile, no meio do deserto de Atacama, observatório esse que é o observatório mais produtivo do mundo em termos de resultados científicos. Portanto, nós acabámos no fundo por, em cerca de 7 anos, passar 268 dias, distribuídos por 17 missões, tudo isto para garantir que no final o instrumento funcionasse e, nomeadamente, a componente que nós, no Instituto de Astrofísica em Portugal, estávamos responsáveis, que era um sistema óptico, na realidade 4 sistemas ópticos que ligavam os 4 grandes telescópios, cada telescópio com 8 metros de diâmetro, ligasse o telescópio ao instrumento, ao espectrógrafo, que permite obter um espectro das estrelas, portanto, esses 4 sistemas ópticos, estamos a falar de sistemas ópticos com dimensões quase de 100 metros para cada um. Portanto, tudo aqui é gigantesco, podem já mais ou menos imaginar, se o espelho principal do telescópio tem 8 metros, imaginem tudo o que se passa à volta. Está num local bastante remoto, no deserto de Atacama, no norte do Chile, isto porque é dos sítios no planeta em que o céu é mais limpo, e isso é fundamental para a astronomia. É também muito importante estar no hemisfério sul, porque é dos locais onde o centro da nossa galáxia se observa mais facilmente, e isso também é algo bastante importante para a astrofísica.
E agora vamos ver o que faz um cientista na primeira pessoa e por isso vamos ouvir o testemunho de Nuno Bicho, arqueólogo da Universidade do Algarve e especialista sobre povos pré-históricos nas zonas costeiras. Olá a todos. Aqui na minha mão direita tenho um fragmento de um fémur que terá pertencido a um Neandertal que viveu na zona do rio Arado, em Portimão, há cerca de 100 mil anos. E aqui na mão esquerda, um biface em pedra talhada, feito por nossos antepassados na zona de Massingira, em Moçambique, talvez há 500 mil anos. Aquilo que separa estas duas peças são, portanto, 8 mil quilómetros e 400 mil anos. Mas aquilo que é mais importante é aquilo que as une, ou seja, a origem da nossa espécie, a nossa evolução e aquilo em que nós nos transformamos e como nos transformamos nos últimos 300 mil anos. Como já deve ter percebido, sou arqueólogo. O meu nome é Nuno Bicho, sou professor de Arqueologia da Universidade do Algarve e sou diretor do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e da Evolução do Comportamento Humano. A minha vida profissional científica divide-se em 3 grandes partes. A gestão académica, como deve calcular, é menos interessante. O ensino, e isso permitiu-me, ao longo dos anos, trabalhar com centenas de jovens que queriam aprender arqueologia desde a licenciatura ao doutoramento. E, finalmente, a ciência da arqueologia e da evolução humana, com trabalho de laboratório e de campo, do mar à terra. A arqueologia é uma ciência verdadeiramente interdisciplinar. Conta com a colaboração de geólogos, químicos, físicos, biólogos, estatísticos e muitos outros cientistas. É isto que me permite a mim e a muitos outros arqueólogos, naturalmente, estudar a origem e a evolução da nossa espécie e aprender coisas novas todos os dias sobre o nosso passado. Ana Bastos é climatologista e coordena um grupo de investigação em biogeoquímica no Instituto Max Planck, em Munique, onde estuda a influência de eventos extremos em dinâmicas dos ecossistemas. Neste tempo de pandemia e de vírus, vamos agora ouvir mais um testemunho daquilo que a ciência pode fazer para o combate à Covid-19. De facto, as imagens de satélite mostram uma redução significativa na concentração de dióxido de azoto, que é um gás poluente associado à queima de combustíveis fósseis, e, portanto, indica a redução na emissão de outros gases com efeito de estufa. E há dados de produção energética na Europa e na China que também apontam para reduções de cerca de 25% na queima de combustíveis fósseis durante a epidemia. Mas, por exemplo, na China observa-se já uma retoma para níveis semelhantes aos dos anos anteriores. Ou seja, o impacto das medidas de lockdown é um impacto relativamente passageiro e, por isso, estima-se que no final do ano venha a haver uma redução apenas de 1 a 5% nas emissões de dióxido de carbono. Apesar de ser relativamente difícil dizer com segurança agora, porque ainda estamos no início de abril. Por outro lado, é preciso salientar que, ainda a confirmarem-se as reduções desta magnitude, isto não terá um grande impacto na mitigação do aquecimento global, a não ser que a trajetória das emissões de gases com efeito de estufa se altere drasticamente também nos anos seguintes. E o que se sabe de crises anteriores, por exemplo, as crises do petróleo, a queda da União Soviética ou a crise financeira de 2008, é que de facto houve uma redução das emissões de dióxido de carbono durante a crise, mas um aumento até acelerado assim que as crises terminaram. E, portanto, a não ser que haja impactos na reorganização da economia e da estrutura produtiva, não há grandes motivos para pensar que a epidemia poderá ter ajudado o ambiente.
E este festival segue agora via Skype, com uma ligação com a Luísa Schmidt. Ela é socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que se junta agora a nós. Olá, muito boa tarde. Olá, Luísa, boa tarde. Então, bem-vinda ao Festival de Ciência Online. Bem-vinda. Uma das primeiras perguntas que gostávamos de fazer é sobre o futuro e aquilo que vai acontecer nas próximas décadas. Se pudermos antecipar um bocadinho. Bem, se eu tivesse na mão, estava tudo resolvido. Mas eu, por acaso, queria começar por neste Dia Nacional dos Cientistas, só por destacar a figura do José Mariano Gago, que foi, de facto, um visionário para a ciência em Portugal. É com ele e pelas políticas públicas que ele lançou que vimos chegar à maturidade de uma nova geração altamente preparada em várias áreas, como vocês estão a mostrar aí, incluindo a da investigação em saúde, como se viu agora tão bem com esta trágica pandemia em que ainda estamos e infelizmente estaremos. A Luísa é uma reputada analista da área ambiental e, paradoxalmente, com esta época da Covid-19, do novo coronavírus, essa pressão ambiental tem sido, de alguma forma, desacelerada por fatores que nenhum de nós queria. Ou seja, a ciência e a tecnologia podem ter um papel mais proativo e combaterem, de facto, a pressão ambiental que sentimos, diminuindo a nossa pegada ecológica e podendo fazer com que possamos deixar um mundo melhor para as gerações futuras? Sem dúvida alguma, essa é uma das questões fundamentais, por isso é que eu falo das alterações climáticas. É um problema, agora no fundo há uma espécie de... E é assim, neste momento o Covid ocupa quase... É um monotemático, não é? Mas continuam com os problemas todos. Aliás, tem sido muito interessante a forma como os cientistas têm relacionado este problema do Covid com o excesso de intrusão humana sobre a biodiversidade, sobre as florestas tropicais, sobre a vida selvagem, portanto, e a maneira como estamos a não controlar aquilo que se passa no planeta por causa da forma como nos estamos a explorar. Luísa, e digamos este confinamento, por exemplo, diminuiu as emissões de dióxido de carbono e que isso foi visível. Será que isto se vai manter? A questão é essa. Vamos conseguir manter isto? Isto vai realmente ajudar a reequilibrar o nosso planeta ou não? Diminuíram as emissões de CO2, até mais do que era previsto no Acordo de Paris, mas para cumprirmos o Acordo de Paris era preciso que isso acontecesse agora nos próximos anos, coisa que provavelmente não vai acontecer. Agora, uma coisa muito interessante que vocês aí falaram e que também se nota, e que se notou bastante, foi a redução da poluição, por exemplo, nas cidades. Alexandre Quintanilha é atualmente deputado da Assembleia da República, onde preside a Comissão de Educação e Ciência. É uma das maiores referências de investigação em Portugal. Vamos então ouvir o testemunho de Alexandre Quintanilha. Neste dia venho relembrar 3 ideias. A primeira é que o conhecimento não é barato, mas a ignorância é muito mais cara. Olhando para as notícias do Covid-19, só nos Estados Unidos, Brasil, Rússia e Reino Unido, a mensagem não podia ser mais pertinente. O conhecimento não é barato porque leva tempo. E leva tempo porque exige confrontação de ideias e experiências. Hoje, já ninguém duvida do impacto das pandemias e das alterações climáticas na saúde, na segurança, na economia e no futuro das sociedades como as conhecemos. E que compreender a interligação destes impactos, integrando diferentes domínios do conhecimento, é um processo difícil e lento. A segunda é que na ação política o tempo normalmente é curto e para ser respeitada exige a confiança dos cidadãos. E a confiança, como todos sabemos, também leva tempo a construir. Portugal tem sido exemplar na forma como tem agido, confiando nas instituições que produzem esse conhecimento. Finalmente, a terceira é do papel crucial dos cientistas na construção deste conhecimento e dessa confiança. E agora em direto via Skype, Rui Diogo, um anatomista. Rui Diogo é autor de inúmeras publicações, manuais de medicina, mas é também mundialmente conhecido pelas dissecações que já efetuou, quer a felinos, quer a primatas. Olá, Rui Diogo. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Festival de Ciência Online. Rui Diogo, afinal, e apesar da minha introdução, nada como na primeira pessoa podermos saber o que é que faz
um anatomista? Bom, anatomia é o estudo das estruturas do corpo, não é? E há dois tipos de anatomia. Há um que é a anatomia de uma espécie, no nosso caso a humana, que é o que eu ensino na universidade. E, incrivelmente, ainda se descobrem coisas novas sobre a anatomia humana, mesmo hoje em dia. E a anatomia comparativa, que é comparar humanos com os animais, que é o que eu também faço para falar da evolução da fala, das expressões faciais. É os dois tipos de anatomia que há, em geral. Sim. E é autor de 10 livros, já são muitos. Há algum em que tenha assim uma preferência ou não? Ou é difícil? É difícil. Eu apontaria, não sei se consegue ver, talvez este livro. Espera, a ver. Estamos a ver, livro, sim, perfeitamente. Talvez porque é um livro de anatomia humana, mas é para ensinar alunos de medicina sobre o corpo humano, mas não de uma maneira atual, mas como é que chegou aqui, como é que o corpo humano evoluiu e o que é que isso quer dizer sobre as doenças que podemos ter ou não. Porque é que bebemos água, porque é que, etc. Esse livro, e talvez este é o livro que eu tenho mais orgulho, que no fundo até é a minha cadela que está na capa. Perfeitamente. E este livro ganhou um dos prémios de um dos melhores livros de evolução, em 2017, que é um bocado a mudar a ideia do Darwin, que os seres vivos são passivos e a seleção natural é toda poderosa. Aqui é uma ideia diferente, que os seres vivos também são ativos e jogam também um jogo na evolução, sim. Rui, uma pergunta que tenho alguma curiosidade é perceber se, nesse trabalho de dissecação de felinos e de primatas, o que é que mais o surpreendeu? Houve alguma situação mais apertada, menos ortodoxa? Pode contar-nos algum episódio mais relevante? Talvez dissecar leões foi um bocado esquisito, até porque estava a televisão espanhola a entrevistar-me ao mesmo tempo e sim, esse foi um caricato. Talvez de surpresa, o que mais me surpreendeu foi ver quanto parecidos somos com outros animais. Realmente é incrível como os humanos são parecidos com outros animais, com chimpanzés, sobretudo, e talvez é o que mais me surpreendeu na ciência em geral, quanto o humano, não só em termos de anatomia, mas de comportamento, quanto é parecido com outros animais, não é? E na verdade, a grande diferença que há é a ciência. A ciência é realmente uma coisa que diferencia muito o humano de outros animais, mas de resto, somos muito, muito parecidos. Vamos agora a mais um Ciência em Tempo de Vírus, desta vez com Pedro Simas. Ele é virologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular. Essa é uma característica boa deste vírus e característica de todas as doenças infecciosas em geral, que afetam sempre mais os grupos de pessoas que têm mais debilidades e têm uma resposta de defesa menor. Infelizmente isso não acontece para todos os vírus. Há vírus que infectam qualquer idade, por exemplo o vírus do HIV, tanto afeta uma criança ao nascimento, como afeta um adulto, como afeta qualquer pessoa, desde que as condições estejam propícias à infecção. Este vírus não. Este vírus, nesse aspecto, é muito positivo porque nas crianças e nas pessoas saudáveis provoca uma ligeira constipação e nas pessoas de risco, que estão mais debilitadas, pode provocar uma pneumonia, que é um estado extremamente grave de saúde. Mas tanto faz este vírus como faz qualquer outro vírus ou qualquer outra bactéria. Portanto, não é específico deste vírus esta questão de, nas pessoas idosas, provocar mais doença. É igual aos outros vírus. E, portanto, só o faz em maior frequência agora, porque há muito vírus no meio ambiente e há muitas pessoas idosas a serem infectadas. A probabilidade dessas pessoas serem infectadas é maior. E parece que o vírus é muito perigoso para estas pessoas, mas não é nada de particular do vírus, ele não tem nada de novo. Ele é tão perigoso como o vírus da influenza. Também se houvesse muito vírus da gripe no meio ambiente, ele infectava estas pessoas, até se calhar era pior.
Elvira Fortunato é, como sabemos, uma das mais reputadas investigadoras portuguesas que se destacou na eletrónica transparente. Tem sido galardoada em todos os continentes e teve um enorme reconhecimento internacional com uma das mais importantes bolsas de investigação mundiais que recebeu em 2008. Hoje integra o grupo de conselheiros científicos da Comissão Europeia e vamos agora, Sueli, ouvir o seu testemunho. Vamos ouvir. Olá, o meu nome é Elvira Fortunato, sou diretora do Centro de Investigação de Materiais da Faculdade de Ciência e Tecnologia e também vice-reitora para a área de investigação da Universidade Nova de Lisboa. Gostaria de agradecer ao Ciência Viva, à rede de centros Ciência Viva, para estar aqui convosco a celebrar o Dia Nacional dos Cientistas, neste grande festival de ciência, pela primeira vez online. Nós estamos a comemorar também o nascimento do professor Mariano Gago e, no fundo, a celebrar o legado que ele nos deixou, que é a ciência. Nestes tempos que nós estamos a viver tão conturbados, gostaria de realçar a importância que temos em investir cada vez mais na ciência, pois a ciência é a única arma que temos para combater esta epidemia e estes problemas. Desejo-vos a todos um excelente dia e gostaria de recordar e de apelar aos governantes nacionais e aos governantes internacionais que nunca deixem de investir em ciência. A ciência é uma arma muito poderosa e sem ela não conseguimos alavancar o mundo. Boa tarde. Foi um prazer ter estado aqui com tantas experiências, tantas pessoas que fazem um mundo melhor, fazem do nosso mundo um mundo melhor e neste caso, nesta pandemia, têm dado amostras do seu poder, ao fim e ao cabo, e da ciência é poderosa mesmo. Boa noite. Muito obrigada. Encontramos por aí e ainda que seja um lugar comum, tudo vai ficar bem. Estamos juntos.